Olá, tudo bem com você? Meu nome é Júlio César Souza Silva, eu sou professor de oftalmologia da Universidade Estadual de Goiás. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a introdução à oftalmologia, parte 2. Nós vamos continuar falando agora um pouquinho sobre o escopo da oftalmologia. A oftalmologia moderna ela possui um escopo extraordinariamente amplo. Ela não é compreendida somente como a especialidade dos olhos, porque os seus campos atravessam múltiplas áreas, como a medicina clínica, a própria medicina cirúrgica, a neurologia, a saúde pública, a física óptica, a engenharia biomédica, a genética e a inteligência artificial, ainda contando com as ciências da reabilitação e a psicologia da percepção. Então, essa amplitude explica por que a oftalmologia ela ocupa uma posição singular dentro da medicina contemporânea. A oftalmologia ela precisa simultaneamente interpretar raciocínio clínico, interpretar exames complementares sofisticados, dominar uma semiologia refinada, compreender a óptica fisiológica, executar microcirurgias, comunicar diagnósticos complexos e integrar tecnologia ao mesmo tempo ao cuidado humano. A especialidade, ao mesmo tempo, meus amigos, ela é clínica, ela é cirúrgica, ela é tecnológica e também profundamente humanística. Sabe, falando um pouquinho sobre refração. A refração, ela representa um dos pilares históricos e científicos da oftalmologia. Embora frequentemente banalizada pela prática comercial óptica, ela constitui ato médico complexo que exige integração entre a física, entre a fisiologia, percepção visual e subjetividade humana. Prescrever óculos não é chegar simplesmente ao número do grau. Significa compreender a demanda visual dessa pessoa, considerar sua idade, a sua ocupação, os hábitos, a questão da binocularidade, a acomodação, a adaptação neural, a dominância ocular, a expectativa funcional e a tolerância individual. Dois pacientes com a mesma refração objetiva podem ter experiências visuais completamente distintas. A refração demonstra claramente que a visão não é um fenômeno exclusivamente óptico. Existe um componente cerebral e adaptativo extremamente relevante. Donders, um grande cientista, transformou a refração em ciência médica estruturada, ao demonstrar que erros refrativos decorrem das relações sistemáticas entre o poder dióptrico e o comprimento axial ocular. Posteriormente, autores clássicos da oftalmologia brasileira, como Aderbal Alves, enfatizaram que a refração não deve ser reduzida a automatismo técnico, mas compreendida como um momento clínico privilegiado. O exame refracional frequentemente revela questões como a ambliopia, sugere a possibilidade de ceratocone, de catarata inicial, problemas de distúrbio acomodativo, alterações binoculares, sofrimentos funcional desproporcional. Então, a refração ela é uma ciência óptica, ela também se utiliza da interpretação funcional e da experiência clínica. Falando da córnea, a córnea representa uma das estruturas biologicamente mais sofisticadas do organismo humano. Sua transparência depende do equilíbrio microscópico extremamente delicado, da organização do colágeno, da integridade epitelial, do controle endotelial, da ausência de vascularização, da estabilidade do filme lacrimal. Pequenas irregularidades podem gerar importante deterioração da qualidade visual. A superfície ocular ela inclui não somente a córnea, mas a conjuntiva, as glândulas de Meibomius, a estabilidade do filme lacrimal e a presença do filme lacrimal é adequado ao sistema palpebral e também um sistema inflamatório local. Durante décadas, essas alterações elas foram consideradas simples
ou menores. Hoje compreende-se que as doenças da superfície ocular podem comprometer profundamente a qualidade de vida, o desempenho visual, o conforto, a produtividade e a saúde mental. O olho seco, por exemplo, transcende a lubrificação insuficiente. Envolve inflamação, envolve instabilidade de filme lacrimal, hiperosmolaridade, alterações neurais e impacto psicológico. A superfície ocular ensina ao estudante um importante princípio clínico. Nem toda baixa qualidade visual nasce da retina e do cristalino. Às vezes, alterações aparentemente discretas produzem sofrimento funcional intenso. Falando um pouquinho de cristalino, e fala da catarata também. A catarata representa uma das doenças mais emblemáticas da oftalmologia, porque une ali conceitos e ideias e questões como envelhecimento, a óptica, questões cirúrgicas, problemas de saúde pública, reabilitação visual e também impacto social. A opacificação progressiva do cristalino pode reduzir a transmissão luminosa, alterar o contraste, abalar também a qualidade visual e a percepção cromática. Entretanto, a catarata não compromete apenas a visão física, mas ela frequentemente reduz a autonomia, a mobilidade, a interação social, a independência funcional. Em idosos, a catarata, a perda visual secundária, a catarata pode acelerar isolamento, quedas, dependência e declínio cognitivo. A cirurgia de catarata moderna é uma das intervenções mais bem-sucedidas da medicina contemporânea. Contudo, sua aparente segurança não deve banalizar a sua complexidade. O planejamento cirúrgico envolve as questões como biometria, escolha da lente intraocular, análise da córnea, verificação do astigmatismo, a verificação também das questões sobre a retina, as comorbidades sistêmicas e a expectativa refracional. Catarata ilustra perfeitamente como a oftalmologia moderna integra precisão tecnológica, julgamento clínico e impacto humanístico. Retirar uma opacidade do cristalino, por exemplo, pode devolver a leitura, a independência, a mobilidade, a dignidade e a autonomia. Falar um pouquinho de glaucoma. O glaucoma ele representa uma das doenças mais desafiadoras da oftalmologia porque combina progressão silenciosa, irreversibilidade, necessidade de segmento longitudinal e complexidade multifatorial. Trata-se de neuropatia óptica progressiva caracterizada por perdas das fibras nervosas retinianas e deterioração campimétrica. Sua gravidade reside justamente no seu caráter silencioso. Muitos pacientes permanecem assintomáticos até estágios avançados. O glaucoma ensina princípios fundamentais da medicina: prevenção, rastreamento, acompanhamento contínuo, interpretação de risco e adesão terapêutica. Não basta só medir a pressão do olho, a pressão intraocular. É necessário interpretar o nervo óptico, as camadas das fibras nervosas, a espessura corneana, o campo visual, fatores vasculares, história familiar, idade, progressão estrutural. A oftalmologia moderna abandonou a visão simplista do glaucoma como doença da pressão e hoje entende-se que fatores biomecânicos estão envolvidos, susceptibilidade neural, as questões genéticas, perfusão vascular, neurodegeneração, então tudo isso participa do processo, ou pode participar do processo. O glaucoma ele possui ainda uma profunda dimensão psicológica. A simples palavra glaucoma frequentemente desperta medo intenso de cegueira. Por isso, a comunicação do médico deve equilibrar verdade, prudência, esperança e adesão terapêutica. O médico não deve minimizar a doença, mas também não deve destruir emocionalmente o paciente. Falando um pouquinho sobre a retina e o vítreo. A retina representa um dos territórios mais sofisticados da medicina oftalmológica contemporânea. Nela convergem a neurociência, a angiologia, a genética, a imunologia, a tecnologia de imagem e a clínica sistêmica. Poucas áreas médicas evoluíram tecnologicamente de maneira tão intensa quanto nas últimas décadas.
Doenças retinianas, como a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade, o edema macular, as oclusões vasculares, o descolamento de retina e as distrofias hereditárias, tudo isso pode estar relacionado às questões retinianas. E isso exige integração refinada entre anatomia, entre fisiologia, imagem multimodal e interpretação funcional. A retina demonstra de maneira particularmente clara que a oftalmologia ela é a medicina sistêmica. O diabetes aparece nos capilares retinianos, a hipertensão marca as arteríolas, as doenças autoimunes deixam sinais inflamatórios, as doenças genéticas alteram fotorreceptores, então as alterações neurológicas repercutem no nervo óptico. O fundo do olho frequentemente revela doenças silenciosas, mesmo antes da manifestação sistêmica evidente. Além disso, meus amigos, a retina ela se tornou uma das áreas mais promissoras da inteligência artificial médica. Algoritmos de aprendizado profundo já demonstram capacidade elevada para rastreamento de retinopatia diabética, identificação do glaucoma, detecção de degeneração macular, previsão de risco cardiovascular. Entretanto, mesmo os sistemas mais sofisticados permanecem dependentes da interpretação clínica humana. A inteligência artificial detecta padrões e o médico compreende as pessoas. Falar um pouquinho sobre a minha especialidade, a neurooftalmologia. A neurooftalmologia talvez seja uma das áreas que melhor demonstram a profundidade intelectual da oftalmologia. Exige raciocínio anatômico, integração neurológica, semiologia refinada, compreensão funcional das vias visuais. Então, falando um pouquinho sobre diplopia, anisocoria, perda visual súbita, papiledema, alterações pupilares, defeitos campimétricos. Isso tudo pode representar manifestações iniciais de doenças neurológicas graves. O oftalmologista, o neurooftalmologista, pode ser o primeiro profissional a suspeitar de aneurisma, de tumores intracranianos, de esclerose múltipla, de hipertensão intracraniana, de acidentes vasculares, neuropatias compressivas. A neurooftalmologia ela mostra claramente que o olho não está isolado do cérebro. A visão é um fenômeno neurológico complexo. Ela também demonstra importante princípio epistemológico. A medicina moderna exige a integração entre as especialidades. Nenhuma área pode ser plenamente compreendida de uma maneira isolada. Vou falar um pouquinho sobre oftalmopediatria. A oftalmopediatria possui enorme importância porque o sistema visual infantil encontra-se ainda em desenvolvimento. A criança não é um adulto pequeno, sua neuroplasticidade visual cria simultaneamente vulnerabilidade e oportunidade terapêutica. Alterações precoces podem gerar consequências permanentes. Ambliopia, no caso, perda estereoscópica, prejuízo de aprendizagem, limitação do desenvolvimento do corpo visual cortical. Condições como estrabismo, catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, anisometrapias significativas. Tudo isso exige diagnóstico precoce. Na oftalmopediatria, o tempo é o fator biológico crítico. Uma catarata congênita bilateral não tratada precocemente pode impedir o desenvolvimento adequado das vias visuais. Um estrabismo negligenciado pode produzir ambliopia irreversível. Essa área ensina princípio profundamente humano. Preservar a visão infantil significa preservar o potencial futuro de desenvolvimento humano. Vou falar um pouquinho sobre a plástica ocular, órbita e vias lacrimais. A oftalmologia, ela não se restringe somente ao globo ocular, mas envolve estruturas anexas fundamentais para proteção ocular, estabilidade da superfície, drenagem lacrimal, expressão facial e função visual global. Pálpebras, órbitas, não possuem apenas função estética, elas distribuem o filme lacrimal, protegem a córnea, reduzem a evaporação lacrimal, participam do reflexo de defesa, contribuem para a qualidade óptica da superfície ocular.
Pequenas alterações anatômicas podem gerar repercussões funcionais importantes. Pitose pode obstruir o eixo visual. Entrópio pode causar lesão corneana. Ectrópio compromete a drenagem lacrimal. Lagoftalmo pode gerar exposição corneana. A órbita, por sua vez, representa um compartimento anatômico extremamente complexo, envolvendo músculos, vasos, nervos, gordura, glândula lacrimal e nervo óptico. Doenças orbitárias frequentemente transcendem a oftalmologia e dialogam com a endocrinologia, com a neurologia, com a oncologia, com a imunologia e também com a cirurgia de cabeça e pescoço. A orbitopatia tireoidiana, por exemplo, demonstra claramente a natureza interdisciplinar da nossa especialidade. Já as vias lacrimais lembram que sintomas aparentemente simples, como lacrimejamento, podem possuir múltiplas causas, por exemplo, como obstrução anatômica, instabilidade lacrimal, irritação ocular, alterações palpebrais, inflamação crônica. A plástica ocular mostra ao estudante que a visão, a função e estética raramente estão completamente separadas. Em oftalmologia, preservar a anatomia frequentemente significa preservar a visão. Oftalmologia como a medicina clínica, cirúrgica e tecnológica. A oftalmologia moderna é uma das especialidades que melhor sintetizam a clínica médica, a cirurgia de alta precisão, a tecnologia avançada, o raciocínio semiológico. Exige simultaneamente observação refinada, habilidade manual, integração tecnológica e julgamento ético. Essa combinação torna a especialidade particularmente complexa e intelectualmente rica. Sabe? Agora, pensando na oftalmologia como uma especialidade clínica, apesar da sua intensa sofisticação tecnológica e contemporânea, a oftalmologia permanece profundamente clínica. O diagnóstico frequentemente começa na anamnese, tratando as questões como dor ocular, fotofobia, baixa visual, metamorfopsia, flashes, moscas volantes, diplopias, secreção, lacrimejamento, cefaleia associada. Cada sintoma ocular pode possuir múltiplas interpretações fisiopatológicas. O olho vermelho, por exemplo, pode representar uma conjuntivite simples, uma ceratite infecciosa, uma uveíte, uma esclerite, um glaucoma agudo, um trauma, uma doença autoimune. Uma baixa visual pode decorrer de erro refrativo, catarata, edema macular, neuropatia óptica, doença cortical e opacidade de meios. A oftalmologia ela exige um raciocínio diferencial refinado, porque as estruturas pequenas podem gerar sintomas semelhantes, apesar de mecanismos completamente distintos. A semiologia ocular ela continua sendo um dos pilares mais importantes da prática oftalmológica. Sabe, agora falando um pouquinho sobre cirurgia, a oftalmologia também é uma das áreas cirúrgicas mais sofisticadas da medicina. As cirurgias oftalmológicas elas lidam com estruturas milimétricas, tecidos extremamente delicados, enorme repercussão funcional. Diferenças microscópicas podem modificar profundamente o resultado visual final. A microcirurgia ocular exige precisão, estabilidade manual, coordenação motora refinada, planejamento, compreensão anatômica tridimensional. As cirurgias de catarata, de retina, de glaucoma, de transplante de córnea, de estrabismo e de plástica oculares demonstram esse refino cirúrgico. Representam algumas das intervenções mais tecnicamente sofisticadas da medicina contemporânea. Entretanto, a técnica isolada não basta. O verdadeiro sucesso cirúrgico depende da indicação correta, da seleção adequada do paciente, da compreensão funcional, da análise de risco, do manejo pós-operatório e da comunicação clara. Como enfatiza o professor Aderbal Alves, avanços tecnológicos não reduzem a responsabilidade médica, aumentam-na. A tecnologia cirúrgica jamais deve legitimar o intervencionismo irresponsável. Esse princípio ético ele é central na formação oftalmológica. Então agora, a oftalmologia como especialidade tecnológica. Poucas áreas médicas dependem tanto de instrumentação quanto a oftalmologia.
Grande parte da evolução da especialidade ocorreu paralelamente ao desenvolvimento tecnológico. Então, nós temos aí a criação do oftalmoscópio, da lâmpada de fenda, da tonometria, da biometria, ultrassonografia, angiografia, topografia, a tomografia de coerência óptica, a microscopia cirúrgica e a inteligência artificial. Cada novo instrumento ampliou a especialidade diagnóstica do oftalmologista. Entretanto, existe risco crescente na medicina contemporânea de transformar o médico em um operador de aparelhos. O instrumento deve apenas ampliar o raciocínio clínico e nunca substituí-lo. Por exemplo, o OCT pode revelar camadas retinianas com resolução extraordinária, contudo ele não compreende o sofrimento, não interpreta o contexto humano, não avalia a funcionalidade subjetiva, não substitui a comunicação e não toma decisões éticas. A tecnologia produz dados, o médico produz significado clínico. Quanto mais sofisticada a tecnologia, maior deve ser a nossa maturidade interpretativa, né? Agora falar um pouquinho sobre oftalmologia e saúde pública. A oftalmologia possui enorme importância coletiva e epidemiológica. A deficiência visual afeta a escolaridade, afeta a produtividade, independência, saúde mental, risco de quedas, inserção social e envelhecimento saudável. A cegueira não representa apenas um problema individual, ela constitui um desafio econômico, educacional, familiar, social e civilizatório. Falar um pouquinho sobre cegueira evitável. Grande parte da cegueira mundial continua potencialmente evitável ou tratável. Entre as principais causas globais encontram-se a catarata, erros refrativos não corrigidos, o glaucoma, a retinopatia diabética, a degeneração macular, doenças infecciosas e retinopatia da prematuridade. Tudo isso demonstra que o problema não é apenas biológico, mas frequentemente envolve desigualdade social, acesso limitado, diagnóstico tardio, fragilidade dos sistemas de saúde e ausência de rastreamento. A oftalmologia precisa dialogar com a atenção primária, com a medicina da família, com a pediatria, com a endocrinologia, com a geriatria, com a saúde escolar, com as políticas públicas, dentre outras. Os programas globais como o Vision 2020 mostraram que a prevenção da cegueira exige a integração interdisciplinar e ação coletiva. Preservar a visão em larga escala significa reduzir sofrimento, preservar a autonomia, diminuir a incapacidade, reduzir o impacto econômico e melhorar a qualidade de vida populacional. O impacto social da deficiência visual modifica profundamente a vida humana. Na infância, compromete a aprendizagem, reduz o estímulo cognitivo, interfere no desenvolvimento neuropsicomotor e na dificuldade na integração social. E na vida adulta, reduz produtividade, limita a independência, dificulta a mobilidade e interfere nas relações profissionais. No idoso, aumenta o risco de quedas e acidentes, acelera o isolamento, favorece a dependência, associa-se à depressão e pode contribuir para o declínio cognitivo. A visão participa intensamente na construção da autonomia humana. Quando ela se deteriora, frequentemente ocorre regularização profunda da experiência existencial. Por isso, prevenir a cegueira é simultaneamente um ato médico e uma intervenção social, uma medida educacional, uma política de saúde pública e uma preservação da dignidade humana. A relação médico-paciente na oftalmologia ocupa uma posição particularmente sensível na oftalmologia, porque poucas situações produzem um medo tão intenso quanto a possibilidade de perder a visão. O paciente frequentemente associa a doença ocular à ideia de incapacidade, de dependência, de isolamento e perda do mundo conhecido. Agora, o medo da cegueira. Mesmo as doenças potencialmente controláveis podem gerar sofrimento psicológico intenso. O paciente muitas vezes não compreende o prognóstico, a progressão, a irreversibilidade parcial e a possibilidade terapêutica. Palavras médicas com enorme impacto emocional, por exemplo, é dizer você tem glaucoma ou você tem uma lesão na retina. Isso pode produzir ansiedade devastadora se a comunicação for inadequada.
A verdade clínica ela deve ser transmitida com clareza, honestidade, prudência e empatia. O médico não deve oferecer uma falsa esperança. Contudo, também não deve destruir desnecessariamente a capacidade emocional de enfrentamento do paciente. A comunicação em oftalmologia não consiste apenas em informar diagnósticos, ela também envolve ajudar o paciente a suportar uma realidade clínica. A confiança. Grande parte do tratamento oftalmológico depende da adesão prolongada. Então, na questão de uso de colírios, retornos periódicos, adaptação refracional, monitorização contínua, né, controle sistêmico e segmento longitudinal. Sem confiança, a adesão frequentemente fracassa. A relação médico-paciente não representa um elemento acessório da prática médica oftalmológica. Ela participa diretamente do sucesso terapêutico. O paciente que compreende isso, ele melhora, ele adere melhor ao tratamento, retorna adequadamente, relata sintomas, participa do tratamento e desenvolve maior estabilidade emocional. A oftalmologia ela exige não apenas uma competência técnica, mas também uma maturidade humana. Falando um pouquinho sobre visão e esse simbolismo e o cuidado com a palavra médica, né? Os olhos ocupam posição profundamente uma visão simbólica, né, na experiência humana. Estão associados à identidade, à consciência, à presença, ao reconhecimento e à expressão emocional. Por isso, as doenças oculares frequentemente atingem dimensões psicológicas que vão muito além da função visual objetiva. Nós vamos continuar, então, na parte 3, né, da introdução à oftalmologia. Eu espero que você tenha gostado dessa parte 2 e nós vamos nos encontrar, então, na próxima aula, com a ajuda de Deus. Um forte abraço e tudo de bom para você. Até mais!